Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar com a Antártida, como eu prometi no vídeo passado. Eu agradeço a todos vocês que colocaram os comentários. O vídeo tem tido uma boa recepção de vocês, feito sucesso. E a Antártida é realmente isso, é um continente cheio de mistérios. E como eu coloquei no título, é um continente envolto em sombras. Hoje nós vamos falar sobre o Lago Vostok, o Lago das Sombras. Esse lago é incrível, ele é se não me engano, o 7º do mundo, mas está abaixo de 4 quilômetros de gelo na Antártica. E os russos, eles tinham colocado a base, os países que assinaram o Acordo da Antártida, inclusive o Brasil, tem direito de colocar suas bases de pesquisas lá. A do Brasil pegou fogo, como sempre, é museu, base de exploração, base de foguetes sem alcântara, tudo pega fogo. Mas parece que já reconstruíram. Mas os russos montaram a base dele e depois perceberam que havia, claro, perceberam, já sabiam, né? Tinha um gigantesco lago de água doce a 4 quilômetros abaixo da estação. E é esse o assunto de hoje, do nosso vídeo, Lago Vostok. Esse artigo foi escrito por Scott Corrales, do site Grey Falcon. Tá? Então vamos começar. A dúvida dos fatos reais e como devo revelá-los é inevitável. No entanto, se eu suprimisse o que parecerá extravagante e incrível, não sobraria nada. Muito bem, o autor ele começa a escrever nesse site o artigo, ele diz que começou em 1996, quando uma série de mensagens de e-mail começaram a aparecer sugerindo a possibilidade de que alguém ou algo estava removendo subrepticamente todos os mapas recentes da Antártica. E isso é real. Suprimiram praticamente tudo. Eu já cansei de vasculhar a biblioteca, estou caçando. Tem inclusive um da National Geographic Magazine, que era fantástico. Eu cheguei a ter esse mapa, ele ficou no Canadá. Você não encontra mais nada. Quando eu pego um atlas holandês fantástico com fotografia de satélite Antártica, é uma fotografiazinha desse tamanho. Então ele continua, a ideia era tão escandalosa que mesmo os teóricos da conspiração obstinados tiveram que esclarecer o assunto. Não era que o grande irmão e seus capangas estivessem arrancando páginas dos mapas de todos os almanaques mundiais e atlas do país, apenas tornou-se mais difícil para se obter mapas recentes da Antártica. Intrigado com as declarações telefônicas, eu liguei para Penn West Maps, em Pittsburgh, para verificar a disponibilidade de projeções da Antártida. A resposta do lojista foi surpreendente. Ele disse o seguinte, desculpe, senhor, todos os nossos novos mapas do Polo Sul estão em espera. Deve ser algum tipo de problema com o USGS, é o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Ele produz mapas mais detalhados possíveis, mapas topográficos, na escala de 1 para 20 mil, variados de todo tipo de mapa. A USGS também não estava vinculado a um único planeta, o planeta Terra. A sua experiência se estende a mapas detalhados da Lua, Marte e Vênus. Então é isso. Viu? Não é muito simples. Tem coisa por aí. A Antártica tem quase 90% do gelo e 70% da água doce do nosso planeta. Está tudo lá, bonitinho, cristalino. É o terceiro maior continente, né, como eu falei no vídeo passado, era maior que o Brasil, maior que os Estados Unidos. É 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Nações incluindo os Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, França, Argentina, Brasil, realizam experimentos em bases espalhadas pelo continente. E aí o próprio autor ele acha o seguinte, refletindo sobre a situação, eu pensei que mudanças do 7º continente, que é a Antártida, são tão poucas que dificilmente justificariam a criação de novos mapas. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. E se alguém precisasse desesperadamente de um mapa do Polo Sul, bastaria recorrer a um mapa da National Geographic Magazine ou atlas da Rand McNary mais próximo. Mas os teóricos da conspiração polar poderiam estar no caminho certo?
A questão da cartografia polar foi logo esquecida. Pelo menos para mim, até que em 1999 a mídia alardeou a notícia de uma descoberta verdadeiramente sensacional. Um lago cujas águas nunca viram a luz do dia, pelo menos não por, segundo o autor, segundo os pesquisadores, milhões de anos, situado a alguns quilômetros abaixo da calota polar. A nova massa de água foi batizada em nome da estação experimental russa, localizada logo acima dela, a estação Vostok. Incrível. A descoberta do Lago Vostok foi uma fonte de interesse quase que imediato para o programa espacial dos Estados Unidos, cujos cientistas viram nele a chance de realizar uma série de experimentos que prenunciam futuras missões não tripuladas à Lua Europa, uma das luas de Júpiter, cuja superfície gelada contém lagos e depósitos semelhantes ao Lago Vostok. Eles trabalharam em conjunto. Nessa hora não são inimigos. Em setembro de 1999, um total de 80 cientistas de mais de uma dúzia de países se reuniram no Lucy Cavendish College da Universidade de Cambridge para estabelecer os protocolos para pesquisar as supostas formas de vida abundantes no que certamente devem ser as águas mais escuras do mundo. Mas não era bem assim. Em uma série de comunicados à imprensa, os cientistas reunidos relataram que os micro-organismos do novo lago teriam ficado isolados do resto do mundo por milhões de anos e, portanto, representavam uma possível fonte de novos antibióticos e enzimas. O microbiologista britânico Sinan Ellis Evans enfatizou que a escassez de fontes de alimentos, a intensa pressão e a escuridão do lago subterrâneo tornariam difícil encontrar vida animal avançada nessas profundidades. Os seus comentários colocariam uma água fria em qualquer esperança de encontrar um mundo perdido, como o de Arthur Conan Doyle, sobre a calota polar da Antártida. No entanto, sem deixar-se intimidar por seu colega, os cientistas reunidos em Cambridge elaboraram um ambicioso programa de pesquisa para o Lago Vostok, incluindo precauções que seriam tomadas para evitar manchar ou contaminar as águas cristalinas do Lago Polar Oculto. Então foi sugerido o uso de um cryoboat, um dispositivo de 3 metros de comprimento, semelhante a um instrumento de escrita com uma ponta quente, um pirógrafo, por exemplo. O cryoboat desceria 4 milhas que separam a superfície polar e o lago, e ao chegar ao Lago Vostok lançaria um sonar em esse equipamento com uma câmera para explorar o ambiente líquido. Durante os anos 70, os cientistas russos conseguiram perfurar até 3.600 metros de profundidade. Olha que loucura. Quase atingindo o lago, cuja existência ainda era insuspeita. As amostras de gelo provaram a existência de metano, gás predominante na atmosfera distante da Lua Europa. Cientistas e leigos ficaram emocionados com a descoberta e suas implicações relacionadas ao espaço. Mas logo, o Vostok nunca mais foi mencionado e ficou fora dos círculos populares. Até agora. Pois é, de repente, puf, acabou. Pois bem, a Antártida sempre foi um continente de magia e de terror. A Antártica sempre representou uma fonte de inspiração para autores de romances de ficção e aventuras. Vários, né? Júlio Verne, vários. Uma das passagens mais memoráveis das 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne é o momento em que seu anti-herói, o Capitão Nemo, desfraldou sua vasta bandeira negra no Polo Sul, afirmando ser o primeiro a atingir esse objetivo. Mas, na vida real, né, seriam personagens de carne e osso que escreveriam as verdadeiras histórias das aventuras da Antártica. As heróicas tentativas de Shackleton de alcançar o polo em uma série de expedições, nenhuma delas bem sucedida. A trágica morte de Scott no polo e toda a sua equipe após a amarga descoberta de que Amundsen, um outro explorador, o havia vencido por uma questão de dias. Essas histórias são incríveis, mas fica para depois. E finalmente os esforços feitos pelo almirante Robert Evelyn Byrd, nós falamos no vídeo passado, para estabelecer uma presença permanente dos Estados Unidos na Antártica e aí montar a estação de pesquisa conhecida como Pequena América. Mas a Antártida sempre consegue escapar dos limites dos livros didáticos e parece estar empenhada em assombrar as obras de ficção.
O marinheiro errante do romance Hymn of the Ancient Mariner, The College, se encontra em um reino antártico cheio de fantasmas, enquanto o escritor de terror H.P. Lovecraft, autor de The Mountains of Madness, descreve a jornada polar feita por uma expedição científica. A caminhada resulta na descoberta de uma cordilheira desconhecida que esconde a existência de uma cidade antiga, sem nome, construída pelos antigos. Essa espécie primitiva e não humana encontrou seu fim nos tentáculos de suas próprias criações, os enormes e aterrorizantes Shoggoths. O homem que raramente se aventurava longe da sua cidade natal, em Providence, Rhode Island, ele conta uma história tão convincente que o frio da Antártida gela a ponta dos dedos do leitor, só de folhear o livro. E é precisamente nas obras de Lovecraft que o puramente fantástico se mistura desconfortavelmente com o factual, levando-nos a confrontar outros mistérios polares de natureza igualmente ambígua. A principal delas é a expedição da Alemanha nazista para conquistar a New Land, nós comentamos no vídeo passado, ou o que antes era conhecido como a Terra da Rainha Maud, na maioria dos mapas. A expedição e seus objetivos foram o cadinho de todos os tipos de teorias, cada uma mais louca que a outra, sobre impérios intraterrestres, discos voadores nazistas, a criação bem-sucedida de super-homens em bases polares ocultas, anjos caídos escondidos no gelo. Muito bem. Os teóricos da conspiração, todos nós somos, buscam reforçar suas especulações referindo-se à repentina exibição de uma força militar americana do Polo Sul em 1947, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, com o suposto objetivo de combater as forças que defendiam até ali no caso, o último reduto nazista. E mais filmes mais novos, por exemplo, como The Thing, de 1982, de John Carpenter, O Arquivo X, Fight to the Future, Stargate. Stargate, então, tem uma base Stargate dentro da Antártida. Eles empregaram o continente branco como um esconderijo para forças extraterrestres que chegaram lá por acidente ou como parte de uma operação de conquista sombria. E os esforços feitos pelos protagonistas humanos para superar essas entidades desconhecidas foi enorme. E possivelmente inspirada por essa variedade de fontes, a crença na Atlântida também encontrou um novo continente perdido. É possível. Então vamos chegar lá. Durante 17 anos de intensa pesquisa, os autores britânicos Randy, Rose e Flynn concluíram uma obra intitulada When the Sky Fell, de 1995. Seu livro não procurava determinar a localização do suposto continente submerso, mas sim de outras terras onde os sobreviventes de tal catástrofe teriam buscado abrigo. Isso é muito interessante. Os estudos de Flynn et al. Os levaram a selecionar 2 regiões e continentes separados. Os arredores do lago Titicaca, Pumapunku, e nas terras altas do Peru e da Bolívia, e também no lago Tana, na longínqua Etiópia, na África. Eles sugeriam que ambas essas áreas eram particularmente adequadas para a reintrodução de técnicas agrícolas na esteira de um desastre planetário. A Atlântida estaria na Antártica? Lá tem muita coisa escrita sobre isso, muita pesquisa também. Graham Hancock, todo mundo conhece, eu tenho vários livros dele, ele tem uma série agora na Netflix, autor do Fingerprints of the Gods, As Digitais dos Deuses, de 1995. É um excelente livro. Ele juntou-se aos Flynn e outros autores para apoiar teorias científicas controversas sobre o deslocamento de placas tectônicas. Isso no que diz respeito à Antártica. A teoria sugere que o continente mais ao sul estaria localizado ao norte do atual Círculo Antártico e poderia ter sido habitado apresentando um clima e recurso adequado para o desenvolvimento de uma grande civilização. Os pesquisadores poderiam ter resolvido o enigma da cultura mãe que identificamos como a Atlântida de Platão, por exemplo. Se a Atlântida estivesse localizada na Antártica ou não, vale a pena ter em mente as profecias emitidas por Edgar Cayce, o profeta adormecido, americano, muito conhecido. Além de realizar uma série de curas em estado de transe, Cayce também nos deu uma série de leituras sobre a Atlântida que são estudadas até hoje. E numa delas ele mencionou um enorme cristal supostamente empregado pelos Atlantes como fonte de energia. Cayce previu que o referido objeto seria redescoberto no final do século XX, mas não especificou a sua localização. Suas profecias do profeta adormecido, Cayce, coincidirem com as teorias apresentadas pelos Flynn et al. E Graham Hancock,
A anomalia do Lago Vostok poderia estar conectada à fonte de energia possivelmente perdida dos antigos Atlantes. Quem sabe? Mas vamos lá, vamos continuar. Tem mais um pouquinho. E muito assunto ainda. Pois bem, anomalias magnéticas. O lago apresenta anomalias magnéticas incríveis. As pesquisas iniciais no Lago Vostok indicaram que o corpo de água, a lâmina, tinha uma profundidade de 2.000 pés, multiplica por 3, 600 metros. Muito mais profundo do que qualquer um dos grandes lagos entre o Canadá e os Estados Unidos, e a metade da profundidade do Lago Baikal na Ásia, que é de 5.000 pés. Um comprimento de 300 milhas e uma largura de 50 milhas. Ao contrário do que inicialmente se acreditava, o lago recebia luz filtrada pelo gelo. Então ele não estava no escuro, entrando luz. E tem mais, descobriram que tinha água morna. As investigações posteriores também detectaram a existência de fontes geotérmicas que aqueceram o lago surpreendentemente a 50 graus Fahrenheit. Então eles encontraram pontos quentes de até 65 graus. Dadas essas novas descobertas sobre a radiação solar e a temperatura, os cientistas sugeriram a possibilidade de que a atmosfera encapsulada do lago se purificasse por meio de uma complexa interação com a água e que as duas chances de forma de vida, vegetais e animais, seriam boas. Não é? A pesquisa conduzida pelo cientista russo Ian Tokskovoi, que desapareceu perto da estação Vostok em março de 2000, quer dizer, é sempre uma história dessa, né? Ele fez um trabalho sobre a ebulição geotérmica. Ele também sugeriu um meio alternativo de purificação e reabastecimento da atmosfera do lago subterrâneo. Que a grande preocupação nessa época estavam trabalhando os americanos, os russos, todos juntos, né? Canadenses, era não contaminar o lago e não trazer a contaminação para cima também. Então, a notícia mais intrigante, as erupções geotérmicas de Tokskovoi, né, que é esse que desapareceu, ele localizou o que ele chamava de dunas de gelo, que pareciam ser formadas por milhares de bolhas de ar, medindo entre vários pés a várias centenas de pés. No entanto, a notícia mais intrigante vinda da Antártida tinha a ver com a extrema e poderosa anomalia magnética, localizada no extremo norte da costa do lago, uma descoberta que daria início a várias conjecturas e seria comparada com o fictício TMA1, ou Tycho Magnetic Anomaly, do filme 2001, Odisseia do Espaço. Quem lembra do filme? Tinha um monolito que emitia uma anomalia magnética que foi detectada na Terra, eles mandam uma expedição para investigar, né? E aí vai o filme todo rodando em cima disso. Outro lugar que tem uma anomalia magnética, geomagnética muito forte é no litoral do Brasil, aí em frente a Santa Catarina. O jornal eletrônico Antarctic Sun, que logo se tornou a principal fonte de informações sobre a anomalia magnética do Lago Vostok, afirmou que durante o voo inicial do SOAR, um avião que fazia pesquisa astrofísica e aerofísica, ele voava com o objetivo de realizar tomadas de imagens de ressonância magnética sobre essa área, e o magnetômetro registrou um aumento de 1000 nanoteslas, além dos 60.000 nanoteslas que caracterizavam a estação Vostok. Quer dizer, em determinado ponto, deu um pico. Os cientistas esperavam encontrar anomalias na faixa entre 500 e 600 nanoteslas, que é uma unidade de medida, em áreas onde o material vulcânico pudesse ser localizado, mas as faixas encontradas foram simplesmente surpreendentes. E essa anomalia era tão grande que não podia ser produto de uma mudança diária no campo magnético. Eles achavam que tinha alguma coisa lá. Isso disseram os pesquisadores na época. Também significativo foi o tamanho da anomalia, 65 por 46 milhas quadradas. Segundo a equipe geológica da missão, o tamanho e a gravidade da anomalia apontavam para o fato que as mudanças geológicas ocorreram sobre o lago. Apontar para o fato de que mudanças geológicas ocorreram sobre o lago, sugerindo a possibilidade de ser um local onde a crosta terrestre era mais fina, mas não era isso. Era outra coisa. O tamanho, segundo um geólogo australiano, Harry Manson, ele resumiu o assunto dessa maneira, abre aspas.
O tamanho e a intensidade da anomalia magnética sugerem a presença de um grande componente ultrabase sob a extração do lago Vostok, na superfície da rocha da crosta continental. Em outras palavras, na superfície antiga antes da formação do gelo. Usando uma linguagem muito menos técnica, outros observam que a explicação do meson corresponde à hipótese sugerida pelo professor Thomas Gold da revista australiana Nexus. Segundo o professor Gold, a quantidade de metano e gases exóticos como o xenônio e o argônio podem representar uma ameaça direta ao clima global, já que viriam diretamente do manto da Terra. E ele poderia usar o lago Vostok nessa perfuração, provocar uma criação de chaminés que iam contaminar a nossa superfície. Isso representaria um perigo para a nossa atmosfera. Então, também chegaram à conclusão que se continuasse com essa perfuração e atingisse essa área com metano, poderia haver uma grande explosão na superfície de características catastróficas. Essa foi a desculpa deles, e com isso eles encerraram toda a pesquisa. Acabou ali. Não se fala mais em Lago Vostok, não se tem um upgrade. Então nós vamos ver que tem mais assunto. Eu hoje estou fazendo um resumo acelerado desse assunto sobre o Lago Vostok. Eu estou mostrando aí durante o vídeo várias fotografias sobre o assunto, imagens. Os russos continuam lá. Eles estão procurando uma forma de continuar a perfuração, mas colocando um sistema de proteção para que o gás não suba e que também eles não possam contaminar esse lago. Nas leituras que fizeram posteriores, ficou muito claro que poderiam haver construções em volta desse lago. Ruínas, prédios, metálicos, etc., que poderiam estar causando essa anomalia magnética. É um lugar incrível. E agora, a história de uma conferência de imprensa interrompida. Isso foi em 2001, no dia 21 de fevereiro de 2001. Tinha um controle muito forte. Existia uma proposta de um mapeamento espacial da Antártica, mas ela foi abortada pela NSA, National Security Agency, a Agência Nacional de Segurança nos Estados Unidos. A história é o seguinte: um breve anúncio, né, saiu naquele dia, né, 2001, e um breve anúncio hoje, a NASA e a JPL, Laboratório de Propulsão a Jato, onde trabalhou Jack Pearson, aquela turma de bruxos e maçons, etc., encerraram todos os estudos adicionais do Lago Vostok, no sul da Antártida. Em um aparente deslize de confidencialidade, a porta-voz Deborah Stigler, aludiu a questões de segurança nacional, permitindo que a NSA assumisse o controle total do que havia sido um esforço internacional para explorar o enorme lago sob o gelo perto da estação de pesquisa russa Vostok. A senhora Stigler foi imediatamente afastada do pódio e um ajudante respondeu a muitas outras perguntas com a mesma resposta. O projeto foi interrompido devido a questões ambientais. Ela foi retirada do pódio. Estava lá, está falando, para, acabou, bom, tipo na China. E ele diz que não haviam mais liberações pendentes. A grande multidão de imprensa ficou clamando quando os oficiais deixaram lá o palco. A senhora Stigler não respondeu às repetidas tentativas de contato. Muita gente tentou entrar em contato com ela. Claramente, a equipe na época, o presidente Bush, ainda estava tentando colocar as rodas e alavancar, né, o poder sobre o seu controle na época, quando esse evento ocorreu. Os jornalistas e a imprensa estavam interessados na Antártida não porque fosse tão remota em si, ou porque tivesse alguma importância ecológica. Eles queriam entender que alguma coisa estranha estava acontecendo no polo, né? Ele queria entender o que houve. Por que esse mistério todo? Por que essa loucura que envolve a Antártida? Todo esse material classificado, né? A NSA tem,
um poder e autoridade maior do que a NASA. Manda em qualquer um dos Estados Unidos. E eles achavam, na época, os jornalistas achavam que isso tinha sido provocado por causa da má administração do presidente Clinton. Né? Então nós vemos que a coisa é barra pesada. Quase ninguém fala na Antártida. Está acontecendo uma guerra aqui ao lado. Tem problemas no Oriente Médio com a China, mas a Antártica está lá quieta. Não é? Pensem nisso. Tem muito mais caroço aí debaixo desse angu. Não é? Há mais de 60 anos, quando a União Soviética fundou a estação Vostok, cientistas ainda não sabiam que a base estava localizada um pouco acima de um dos maiores lagos do planeta e o maior do continente. Agora essa estação é fundamental para conhecer os segredos desse enorme lago e permaneceu isolado por centenas de bilhões de anos ou milhares de anos, quem sabe, dependendo da versão, estaria então sob uma camada de gelo de mais de 3.700 metros de espessura. Parece que os membros das expedições antárticas russas não estão com pressa em revelar os enigmas do passado do nosso planeta e o que poderia acontecer com essa abertura. Até quarta-feira, um abraço meu e da Magdalena, tenha um bom final de semana, até lá!